Sejam bem-vindos, é uma grande alegria ter vocês aqui. Hoje estamos diante de uma questão que pode ser desconfortável para muitos, mas que deve ser abordada seriamente: a masturbação. O que a Bíblia diz sobre esse tema? É realmente inofensiva ou pode afetar nosso relacionamento com Deus? Para alguns, é vista como uma necessidade natural, mas isso se alinha aos princípios bíblicos de pureza e autocontrole? Neste documentário, examinaremos o que as Escrituras ensinam sobre este assunto, explorando seu impacto na vida espiritual e desmontando ideias que podem levar à confusão. Antes de continuarmos, diga-nos: você acha que a masturbação é um pecado? Deixe sua opinião nos comentários. Gostaríamos de saber sua perspectiva. Falar sobre tópicos sexuais é frequentemente evitado, especialmente porque muitas pessoas, até mesmo cristãos, não se sentem confortáveis abordando-os. No entanto, é crucial que tratemos esses assuntos à luz das Escrituras. Nosso propósito não é condená-lo, mas oferecer uma saída para que você possa viver em pureza sexual. É fácil dizer a alguém que isso é um pecado e que você vai para o inferno. Mas o que realmente é difícil é oferecer ajuda real e dar diretrizes claras para sair dessa situação. É isso que queremos fazer hoje: explorar esse tópico à luz da Bíblia e dar conselhos práticos para ajudá-lo a superar o que está enfrentando. Não queremos apenas que você saia dessa situação, mas também que aprenda a evitar cair nela no futuro. De uma perspectiva médica, a masturbação é considerada uma prática comum e geralmente inofensiva para a maioria das pessoas. Profissionais de saúde concordam que não é prejudicial e, se feita com moderação, pode até oferecer certos benefícios à saúde. No entanto, é importante notar que a ciência muitas vezes está em desacordo com os ensinamentos das Escrituras. A Bíblia, como a palavra de Deus, estabelece o padrão moral que guia a conduta dos cristãos. O conceito básico de masturbação é o ato de estimular os próprios órgãos sexuais, geralmente com a mão ou por outros métodos, a fim de obter prazer sexual. É praticado tanto por homens quanto por mulheres. De acordo com vários estudos e especialistas em saúde, a masturbação é uma prática comum, com estimativas indicando que a maioria das pessoas a tenha praticado em algum momento de suas vidas. Uma pesquisa realizada pela Associação Americana de Saúde Sexual revelou que cerca de 90% dos homens e 60% a 70% das mulheres relataram ter se masturbado em algum momento. Este é um assunto sério que deve ser tratado com a devida consideração. De uma perspectiva bíblica, um dos primeiros pontos que devemos abordar é que a Bíblia não menciona diretamente a masturbação. No entanto, isso não significa que a Bíblia não ofereça princípios importantes que podemos aplicar ao analisar questões como essa. Muitos cristãos estão confusos sobre a masturbação devido à falta de um versículo específico que mencione ou proíba. Isso deu origem a várias interpretações e opiniões dentro da comunidade cristã. Algumas pessoas consideram a masturbação um pecado porque acreditam que vai contra os princípios de pureza sexual encontrados na Bíblia. Para elas, qualquer ato sexual fora do contexto do casamento é inadequado, e a masturbação pode ser vista como uma forma de desobedecer a esses princípios. Por outro lado, outros cristãos acreditam que a masturbação não é inerentemente um pecado, uma vez que não é mencionada explicitamente nas Escrituras. Eles consideram que, em si, a masturbação não é ruim, se não for acompanhada por pensamentos impuros ou lascivos. De acordo com essa visão, o ato da masturbação pode ser uma forma de liberar a tensão física ou emocional sem afetar o relacionamento com Deus, desde que não se torne um comportamento vicioso ou destrutivo. Alguns cristãos, além disso, veem a masturbação como uma atividade neutra, nem boa nem má, dependendo da motivação e das circunstâncias. Nesse caso, eles se concentram nos princípios bíblicos mais gerais, como autocontrole, amor próprio e pureza de pensamentos, que orientam como a sexualidade deve ser vivida. Embora a Bíblia não ofereça uma instrução direta sobre masturbação, ela estabelece princípios fundamentais sobre a sexualidade humana que podemos aplicar a situações como essa. Em primeiro lugar, a sexualidade foi criada por Deus. Em Gênesis 1, 27 e 28,
Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e ordena que se multipliquem e encham a terra. A sexualidade é parte do plano de Deus para a humanidade e é uma coisa boa, pois foi projetada para o casamento. Em Gênesis 2, 24 diz: Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Isso estabelece que o ato sexual tem seu pleno propósito dentro do casamento entre um homem e uma mulher. A sexualidade foi desenhada por Deus para ser desfrutada dentro desse contexto como uma expressão de amor e unidade entre os cônjuges. O ato sexual tem tanto um propósito procriativo quanto uma função de fortalecer o vínculo entre os cônjuges, sendo uma parte essencial do relacionamento conjugal. Nesse sentido, a masturbação, não estando diretamente relacionada ao casamento, não é considerada em conformidade com o design divino da sexualidade. Entende-se que qualquer expressão de sexualidade fora do casamento pode ser vista como inadequada de uma perspectiva bíblica. Em segundo lugar, há o princípio da pureza de coração e mente. Jesus, em Mateus 5, 27 e 28, afirma que qualquer um que olhar para uma mulher com a intenção de cobiçá-la já cometeu adultério com ela em seu coração. Este versículo destaca que não apenas nossas ações externas são importantes, mas também nossos pensamentos e desejos internos. A pureza, então, não se limita ao que fazemos, mas ao como pensamos e sentimos internamente. Essa abordagem nos convida a viver com integridade, cuidando da mente e do coração, especialmente em questões relacionadas à sexualidade. Sob essa perspectiva, a masturbação pode ser problemática se estiver associada a pensamentos lascivos, uma vez que o ato de cobiçar alguém no coração já é considerado uma transgressão. Isso ressalta a importância de manter nossos desejos e pensamentos alinhados com os princípios de pureza, buscando viver de maneiras que honrem tanto a Deus quanto a nós mesmos. Em terceiro lugar, o controle dos desejos é um princípio-chave em 1 Coríntios 6, 18 a 20. Nos é dito: fugir da imoralidade sexual. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, que são de Deus. O apóstolo Paulo nos exorta a fugir da imoralidade sexual, lembrando-nos de que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Essa passagem implica que devemos tratar nossos corpos com respeito, reconhecendo que não são apenas nossos, mas também pertencem a Deus. Portanto, práticas que não honram essa verdade ou que podem ser prejudiciais ao nosso relacionamento com Ele devem ser evitadas. O controle dos desejos, então, refere-se não apenas a evitar comportamentos sexuais imorais, mas também a praticar disciplina em nossas ações e pensamentos. A masturbação, de uma perspectiva cristã que a rejeita, pode ser considerada parte da sexualidade ilícita, pois não segue o design divino do ato sexual dentro do casamento. Nossos corpos são templos do Espírito Santo e devemos honrá-los de acordo com a vontade de Deus. Ao considerarmos nossas ações, devemos nos perguntar: estou glorificando a Deus com esse ato? Em quarto lugar, devemos evitar a imoralidade sexual. Em 1 Tessalonicenses 4, 3 a 5, Paulo diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual, que cada um de vós saiba ter a sua própria esposa em santidade e honra, não na paixão da inclinação para satisfazer prazeres, especialmente relacionados a desejos sensuais ou carnais, como os gentios que não conhecem a Deus. Embora não mencione diretamente a masturbação, o princípio é claro. Os cristãos devem evitar a imoralidade sexual e viver de acordo com padrões de santidade e honra. A masturbação pode ser considerada incompatível com esses princípios se estiver ligada a desejos descontrolados. Portanto, deduzimos que a masturbação é um pecado, uma vez que é incompatível com a ética sexual estabelecida na Bíblia, porque não se encaixa no design divino projetado para a sexualidade dentro do casamento
e porque está frequentemente associada a pensamentos lascivos ou desejos descontrolados. A masturbação vai contra os princípios bíblicos de pureza, autocontrole e respeito pelo corpo como templo do Espírito Santo. Agora, há várias razões pelas quais as pessoas recorrem à masturbação. Razões comuns incluem, em primeiro lugar, a busca pelo prazer sexual, que se tornou um objetivo predominante na cultura atual. A masturbação, nesse contexto, é vista como uma maneira fácil e privada de experimentar prazer sem a necessidade de um parceiro. Em muitas sociedades contemporâneas, especialmente entre os jovens, é comum que as pessoas comecem sua vida sexual em uma idade precoce. No entanto, quando não têm um parceiro para compartilhar esse prazer, elas recorrem à masturbação como uma forma de satisfazer seus desejos sexuais individualmente. Além disso, fatores como pornografia e outras influências externas desempenham um papel importante em estimular a prática da masturbação, oferecendo uma representação distorcida da sexualidade e contribuindo para a normalização desse comportamento na sociedade. Tudo isso reflete uma tendência em direção à gratificação imediata, que muitas vezes ignora as implicações emocionais, psicológicas e espirituais da sexualidade. O conselho bíblico é claro. Vamos ler 1 Coríntios 7, 7-9. Queria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom de Deus, um de uma maneira e outro de outra. Digo, pois, aos não casados e às viúvas que lhes seria bom que ficassem como eu. Mas, se não têm o dom da capacidade de controlar ou reter desejos, impulsos ou sentimentos, especialmente em relação a prazeres sensuais ou emocionais, que se casem, porque é melhor casar do que abrasar-se. O apóstolo Paulo expressa seu desejo de que todos possam viver como ele, em continência e dedicados ao serviço de Deus. No entanto, ele reconhece que cada pessoa tem um dom diferente de Deus para viver sua vida sexual. Alguns são chamados a ter o dom da continência, enquanto outros não. Nesse sentido, ele aconselha solteiros e viúvas que, se não têm o dom da continência, é melhor que se casem. Assim, podem viver uma vida sexual dentro do contexto do casamento, em vez de serem consumidos por seus desejos. Seguindo esse conselho, se você se encontra lutando com desejos que são difíceis de controlar, seria melhor se casar. Ore a Deus para que o guie e lhe dê uma esposa, para que você possa se unir em casamento, cumprindo sua vontade e satisfazendo seus desejos de maneira legítima. Em segundo lugar, o alívio da ansiedade ou estresse. Muitas pessoas recorrem à masturbação como uma forma de escapar de tensões emocionais, solidão ou tédio, buscando alívio momentâneo de suas emoções. No entanto, como cristãos, a Bíblia nos ensina um caminho diferente. Em vez de buscar consolo em práticas temporárias, como a masturbação, somos encorajados a entregar nossas ansiedades a Deus por meio da oração. Em Filipenses 4, 6 e 7, somos exortados a não nos preocuparmos com nada, mas a apresentar nossas preocupações a Deus, e Ele nos dará uma paz que excede todo entendimento. A oração é o meio pelo qual podemos encontrar verdadeira renovação e força, em vez de buscar soluções temporárias que não satisfazem plenamente. Em terceiro lugar, dificuldades em controlar os desejos sexuais podem ser uma razão pela qual algumas pessoas recorrem à masturbação. Esse comportamento está intimamente relacionado à luta interna que todo cristão enfrenta contra a carne, ou seja, contra os desejos e tentações que surgem de nossa natureza humana caída. Lutar contra os desejos carnais é um desafio constante para os crentes, mas a Bíblia também oferece esperança e orientação. Em Gálatas 5, 16, somos instruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e nunca satisfareis a concupiscência da carne. Andar no Espírito significa que, por meio do poder do Espírito Santo, podemos superar as tentações e viver de acordo com os princípios de pureza e autocontrole que Deus deseja para nós. Esse processo não é fácil, mas com oração, disciplina e apoio da comunidade cristã, é possível superar essas lutas e caminhar em vitória sobre os desejos da carne. A masturbação, de acordo com a Bíblia,
pode ter várias consequências espirituais que afetam nosso relacionamento com Deus e nossa vida de santidade. Em primeiro lugar, o desvio da pureza de coração. A Bíblia nos chama a manter nossos pensamentos e desejos alinhados com a vontade de Deus, buscando viver em santidade e pureza. A masturbação, especialmente quando envolve pornografia ou pensamentos lascivos, pode desviar nossos corações desse chamado à pureza, alimentando desejos carnais e pensamentos impuros. Ao fazermos isso, nos afastamos de viver uma vida de integridade que honra a Deus e começamos a nos concentrar em satisfazer nossos próprios desejos em vez de viver de acordo com princípios divinos. Em segundo lugar, há consequências em nosso relacionamento com Deus. A prática da masturbação pode afetar esse relacionamento, especialmente se nos levar a viver em desobediência à sua vontade. A Bíblia nos convida a viver pelo Espírito e a morrer para os desejos da carne, o que implica autocontrole sobre nossas paixões. Quando caímos na prática da masturbação, corremos o risco de ceder à carne e nos afastar desse chamado a viver no Espírito. Isso pode interromper nossa comunhão com Deus e nosso crescimento espiritual, à medida que nos distanciamos de sua vontade e cedemos a desejos temporais. Em terceiro lugar, muitos cristãos experimentam sentimentos de culpa e vergonha após se masturbarem. Esses sentimentos podem afetar sua paz com Deus e são o resultado da consciência de ter agido contra os princípios bíblicos de pureza e autocontrole. A chave para superar isso é o arrependimento sincero, pedindo a Deus perdão e buscando restauração por meio de sua graça. Deus é fiel e justo para perdoar aqueles que se arrependem de coração, mas é importante reconhecer a importância de viver de acordo com sua vontade e buscar a restauração de nosso relacionamento com Ele. Antes de terminarmos, aqui estão algumas dicas práticas baseadas em princípios bíblicos para ajudá-lo a viver uma vida saudável e reta, alinhada com a vontade de Deus. Em primeiro lugar, viva com integridade. A Bíblia nos ensina a viver com pureza e santidade. Devemos nos afastar da imoralidade sexual, praticando integridade em todos os aspectos de nossas vidas, lembrando que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Em segundo lugar, controle seus pensamentos. Evite alimentar pensamentos impuros que podem levá-lo à tentação. Concentre-se em pensamentos que honrem a Deus e o ajudem a manter uma mente limpa, mantendo-se longe de influências que incitem à luxúria. Em terceiro lugar, busque apoio espiritual. Se você sentir que a masturbação se tornou um problema ou um vício, não enfrente isso sozinho. Busque ajuda espiritual através de seu pastor, um conselheiro cristão ou grupos de apoio. Oração, arrependimento e renovação pelo Espírito Santo são ferramentas poderosas que podem trazer cura e restauração à sua vida. Em quarto lugar, fortaleça seu relacionamento com Deus. A vida cristã é um processo contínuo de transformação. Dedique tempo diariamente à oração, leitura da Bíblia e outras disciplinas espirituais. Ao fortalecer seu relacionamento com Deus, você poderá resistir às tentações e viver de acordo com sua vontade, encontrando paz e força em sua presença. Chegamos ao final deste vídeo. Convidamos você a se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdo cristão que edifique sua vida e fortaleça sua caminhada de fé. Que Deus te abençoe.